E o tema de hoje é sobre o carnaval, que já está à porta aqui. Daqui a pouco a gente está na folia. O carnaval, que, como vocês sabem, é a festa mais popular do Brasil e todos os brasileiros aguardam ansiosamente por esse momento, por essa data, para curtir a folia, para confraternizar com amigos, com outros foliões também. É uma data muito importante, mas o que a gente traz aqui no Meio Dia em Brasília é que o carnaval também abre brecha, abre margem para alguns golpes e crimes. E para você que está aí nos acompanhando nesse momento, está precavido, em proteção, em segurança, durante as festas de carnaval. Nós trouxemos aqui ao Meio Dia em Brasília a delegada Raquel Galinatti, que é embaixadora do Instituto Pró Vítima, para trazer dicas de segurança para vocês que nos acompanham aqui no Antagonista sobre durante o carnaval. Tudo bem, doutora Raquel? Seja bem-vinda ao Meio Dia em Brasília. Tudo bem, Kiss? Uma grande satisfação conversar com todos que estão nos assistindo. Obrigada por vir aqui e trazer esse tema que é tão relevante, já está aqui, né? O carnaval já está chegando, já sábado, domingo, para alguns já começou, inclusive. Mas, doutora Raquel, quais são as principais dicas que a senhora reuniu nesse material para dar para os foliões, para as pessoas que vão curtir o carnaval nos próximos dias? A melhor dica é antecipar os passos antes dos criminosos praticarem os crimes. Então, o que acontece? A gente, sabendo que o criminoso ele é covarde, ele é oportunista, ele busca a facilidade para a prática de crimes. E quando a gente fala em carnaval, claro que são grandes eventos, aglomerações, são os bloquinhos, o carnaval de rua. E ali, normalmente, quando as pessoas vão para grandes aglomerações, elas têm que ter a atenção triplicada. Mas acontece realmente ao contrário. Por quê? Porque é o clima de alegria, de descontração, de folia. Algumas vezes, entre amigos, a bebida alcoólica e aquela atenção, ela diminui e muito. E aí é a oportunidade ideal, campo fértil para aquele criminoso olhar e ver os alvos do seu crime. Então, a primeira dica é: se você vai curtir o carnaval, deixe os pertences de valor em casa. Relógios, joias, celulares. O celular, a gente sabe muito bem que o valor dele é muito mais do que aquele valor do próprio objeto. É o valor dos criminosos, das quadrilhas, para a prática de transações criminosas, fraudulentas, aqueles golpes do Pix. Então, quando a gente vê o celular, e ele tem vários aplicativos ali, em que o valor ele ultrapasse muito o valor do próprio objeto, também temos que ter uma cautela realmente muito triplicada, porque o celular já vai ser o alvo. Então, se não tiver jeito, a pessoa quiser levar o celular para fazer a sua selfie, as fotos com os amigos, os stories, desinstale os aplicativos de transações bancárias, de compras. Tente não levar cartão de transações de crédito, de débito. Tente levar dinheiro, pouca quantia em dinheiro. Então, algumas dicas são fundamentais para que você curta o carnaval com alegria e não saia aborrecido, tendo que ir até uma delegacia de polícia para as providências, para a responsabilização daquele criminoso. Doutora Raquel, um ponto que eu acho que é interessante para quem está nos assistindo tomar ciência: os nossos cartões, hoje em dia, cartão de crédito e débito, agora são por aproximação. Basta você aproximar da maquininha de leitura que ele já debita ou acredita, né? Dependendo da função. Quais são as dicas nesse caso aí para quem quer e precisa levar o cartão de crédito para a folia? Bloquear a transação de compras através de indução ou aproximação. Colocar códigos ou diminuir muito aquele limite das transações. Existe ali, fale com o seu gerente do seu banco e diminua o valor das transações. Realmente, o ideal é não levar o cartão. Aí o melhor é levar dinheiro vivo mesmo, para durante a folia, se precisar comprar uma água, uma bebida, que geralmente o pessoal comprar em dinheiro vivo. Pequenas quantias em dinheiro, afinal, ali ninguém vai fazer uma compra, né? Ali são realmente mais para alimentação
ou para a própria bebida e curtir o carnaval. Então, realmente, o ideal é não levar cartão, leve dinheiro. Doutora Raquel, agora um público muito específico, é um público aqui, que está aqui no meio de em Brasília, que é o público feminino. Por eu ser mulher e apresentar o programa, acaba que a gente atrai muitas mulheres também para vir aqui conversar com a gente, falar sobre política e falar sobre outros temas. Mas quais são os cuidados para as mulheres durante as festas? A gente tem a falsa impressão que no carnaval vale tudo, que pode tudo no carnaval. Claro que pode. A gente pode se divertir, a gente pode ter alegria, a gente pode ter a paquera, mas a paquera ela só funciona e só é uma paquera quando existe uma reciprocidade, quando existe uma paquera entre duas pessoas. Se existe uma paquera insistente, um approach, né, uma abordagem e que ultrapassam alguns limites sendo agressiva, ali não é mais paquera, ali já a gente pode inclusive tipificar alguns atos como atos criminosos, como a famosa apalpadela, tanto nas nádegas ou outras partes do corpo, a encoxado, beijo roubado, aquele puxão, aquele agarrão, aquele abraço forçado. Então, ali a gente pode até caracterizar como um crime de importunação sexual, o criminoso sendo apenado até 5 anos de prisão. Então, para as mulheres, tente ir se divertir com um grupo de amigos, tente não estar tão alterada, embriagada, para você ter o domínio do seu discernimento, das suas faculdades todas ali, de sentidos e de visão. De visão e de percepção. Agora, para todos, homens e mulheres, se visualizarem alguém em situação de vulnerabilidade, seja por estar inconsciente, alcoolizada, não tire vantagem, vai lá e ajude. Hoje a solidariedade é algo que a gente vem batendo de forma reiterada para um mundo melhor, para uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Então, ajude essa pessoa. E o que eu percebo é que programas como o seu, que a gente reitera algo que é o óbvio, falar de forma reiterada os abusos, os limites, faz com que toda a sociedade esteja reprovando atos criminosos. Então, eu percebo que hoje as pessoas elas não vão deixar mais as outras pessoas serem as mulheres, principalmente, serem vítimas de crimes assim de forma impune. Outro alerta muito importante é o Boa Noite Cinderela, é um golpe antigo em que se coloca sonífero nas bebidas. Antes era utilizado preponderantemente para prática de crimes sexuais, hoje também se utiliza essa estratégia sórdida para crimes patrimoniais. Então, muito cuidado com as suas bebidas. Não tome bebida de copo de estranhos, de terceiros, não aceite bebida e muito menos deixe o seu copo de bebida no cuidado de terceiros. Então, muito cuidado com o Boa Noite Cinderela, faz com que a pessoa fique até mesmo inebriada, até mesmo os seus sentidos fiquem completamente paralisados, é um sonífero, então muito cuidado, com muita atenção. E a gente sabe que a gente tem vários códigos internacionais quando as mulheres são vítimas de abusos sexuais, quando tem uma abordagem mais violenta, são códigos internacionais que a gente vê no Reino Unido, por exemplo, que é o Ask for Angela. A gente tem também o código que foi utilizado ali em Barcelona, que foi o No Calling, e é interessante que a gente também utilize e fomente as políticas públicas aqui do Brasil para que a gente tenha alguns códigos. Só para exemplificar, em Londres, o Ask for Angela, quando a mulher ela está em um encontro em um bar, uma discoteca, de repente um encontro por um Tinder ou um aplicativo, não conhecia a pessoa, ela presencia que existe uma sinalização de um perigo, que aquele lá não é um encontro, é algo que pode se tornar perigoso. As discotecas e os locais de entretenimento já sabem que se a vítima chega e pede para qualquer funcionário da casa, eu gostaria de falar com a Ângela, é o Ask for Angela, é o código de que ela está em risco. Automaticamente já direciona essa mulher para um atendimento ou para uma proteção, até mesmo direcionando essa mulher para
a polícia, no caso. Então, a gente tem que também fazer com que aqui no Brasil a gente tenha alguns códigos de proteção. As leis já estão andando, a gente precisa de uma lei em âmbito nacional para que as boates, as danceterias, as discotecas, as casas de entretenimento também se responsabilizem para acolhimento dessa vítima e agilizar ali o processo de identificação e responsabilização do criminoso. Doutora Raquel, a senhora tocou em 2 pontos bem interessantes aqui, que eu acho que vale a pena para quem está nos assistindo tomar ciência. O primeiro homens, o não é não. Se a mulher falou não, disse não está afim, não quer ficar com você, não quer nada além de estar curtindo, porque muitas mulheres vão para as folias de carnaval simplesmente para dançar, para se divertir com as amigas também, ou que seja só, né? Mas como já foi bem apontado aqui, o ideal é que vá em grupo de amigas. Mas homens que nos acompanham, não é não. Se a mulher está interessada, possivelmente ela vai falar um sim para você, ou ela vai se aproximar de você, mas se ela está dizendo não, obviamente é não. Então, já reforço aqui também, eu falo enquanto mulher, eu sou mãe de um menino, de um rapazinho, e desde cedo, ele tem 5 anos, e eu já falo muito isso para ele, filho, não é não. Se a mulher disse não, é não, e respeite isso, porque é importante a gente já educar os nossos filhos, os pequenos, desde cedo, para a importância disso. Outro ponto relevante é mulheres, cuidado com as bebidas, a doutora Raquel já citou isso aqui. Só que eu observo também, doutora Raquel, que muitos estabelecimentos já têm em banheiros já um alerta, né, apontando que se caso a mulher esteja desconfortável com a companhia que ela está ou se sentindo ameaçada em algum ponto, que ela pode procurar os garçons. O que a senhora avalia que deve haver mais para evitar e coibir outras vítimas, ou de agressão, ou de abuso, durante o carnaval e até depois também? A consciência de que todos têm o direito de brincar no carnaval, usufruir essa parte, essa época do ano de entretenimento, independentemente de sermos homens ou mulheres. Porque o que a gente percebe é que as mulheres, por estarem no carnaval, isso não é um salvo-conduto para ser vítima e alvo de abusos. A mulher, ela pode curtir o carnaval e o cara e o homem também. A gente vê que talvez pela incompatibilidade ali, talvez de física, de força física, ou até uma cultura ali que a gente tem de uma herança de uma cultura retrógrada, em que as mulheres ainda estão num papel ali de talvez de submissão em relação entre homens e mulheres, a gente tem que quebrar essa barreira, essa cultura, este olhar. A sociedade jamais não tolera esse tipo de situação. Não existe usar a força física para preponderar e forçar uma abordagem de paquera ou de relacionamento. Então, as casas noturnas de entretenimento, aqueles que organizam blocos, eles têm que sim orientar os seus funcionários para um acolhimento pronto e imediato para aquela mulher que está sendo vítima de abusos. E também, da mesma forma, já recriminar aquele que está praticando abusos dentro daquele local, que é um local de alegria, é um local de entretenimento, e não um local de prática de abusos e crimes. E quando a gente tiver essa consciência que a gente está caminhando para isso, seja através de leis, seja através de debates, seja através de cultura mesmo, uma nova linguagem e educação para todos ali que nós estamos inseridos numa sociedade bem complexa, a gente vai caminhando eu sou otimista, estou otimista porque até um tempo atrás a gente nem falava sobre certos assuntos. Agora, doutora Raquel, mais um ponto. Depois do carnaval, quais são... As pessoas costumam procurar mais as delegacias para relatar golpes ou talvez algum outro crime? E quais são os crimes que são mais relatados durante a folia? São os furtos de objetos de celulares, são os furtos, realmente são os crimes mais praticados, porque o crime é um ambiente fértil para a prática de furto. O criminoso, ele olha a aglomeração, ele olha aquela confusão e ele está ali buscando o alvo. E buscando o alvo de forma em que a pessoa esteja o mais desprevenida possível. Então, quando a gente antecipa o passo,
a gente coloca obstáculo para esses criminosos. Então, infelizmente, a gente vê que o índice também de roubos a residências, que elas estão muitas vezes sem pessoas, as pessoas vão viajar, então as pessoas não estão dentro das residências, de veículos. Então a gente tem que ter uma atenção aí realmente redobrada. E acidentes, né? Infelizmente, acidentes nas estradas. Durante bastante tempo, eu vi algumas dicas, a gente, mulheres escutam muito isso, né? A gente é condicionada a se preparar e para evitar algum tipo de assédio, agressão e até furto. Algumas dicas como prender o cabelo, para evitar talvez puxões de cabelo e um furto, um assalto. Outras dicas de não ficar distraída. Essas dicas também são válidas para a folia, além das que você já citou em relação à bebida e etc. Com certeza, porque quando a gente já está. Realmente é meio angustiante você estar no local para se divertir, ter que estar com atenção, e a atenção ali aflorada no máximo. Claro que é humanamente impossível, mas é necessário. Então, por isso que a recomendação é: não vá sozinha, vá com um grupo de amigos. Mais pessoas olhando, os olhares ali, eles se dividem na atenção. Também cria um grupo, o grupo impede, inibe os criminosos, que mais uma vez são covardes. Então, uma série de medidas para que o carnaval ele seja o mais alegre possível e o menos traumático, para que porque é um trauma quando qualquer pessoa passa quando qualquer pessoa é vítima de um crime. Essas estratégias, sim, mas é tão triste a gente ter que falar que as mulheres elas têm que se podar de repente do cabelo ou da roupa, ou não vá com roupa curta, prenda o seu cabelo, não vá da forma como você quer. Então, o ideal é presta atenção, criminoso, canalha, se você for covarde, vá abordar uma mulher, a polícia está ali, a polícia hoje tem leis para encarcerar e colocar no seu lugar que é merecido, que é atrás das grades. Então, cuidado na prática do crime, porque a polícia está ali atenta, a população também deve auxiliar a polícia. As mulheres não se inibam de denunciar, porque o lugar de criminoso é atrás das grades, não pulando o carnaval. Excelente. Mais um ponto aí de destaque em relação à sua fala, justamente esse. Roupa não é convite, né? Especialmente no carnaval, que as pessoas se sentem mais confortáveis de mostrar um pouco mais, mas mesmo assim, não é convite para qualquer tipo de assédio, não é convite para qualquer tipo de tentativa de abuso. Por mais que algumas pessoas se sintam mais confortáveis durante essa época, acabam exagerando na bebida, mas tenham consciência que roupa, de fato, não é um convite. Doutora Raquel, para a gente finalizar aqui esse debate, essa troca muito importante, essas dicas foram essenciais aqui, eu já vou adotá-las também durante a folia do carnaval. Qual é o trabalho hoje que o Instituto Pró Vítima tem feito e poderia contar para a gente um pouquinho dessa atuação de vocês? O sistema de justiça criminal ele tem um olhar, infelizmente, para o agressor. E a vítima ela fica relegada em terceiro, quarto ou até mesmo quinto plano. Então, o Instituto Pró Vítima, em que a promotora de justiça Celeste é presidente, nós temos ali, elaboramos o Estatuto da Vítima, que já está em trâmite no Congresso Nacional para aprovação. Então, a gente clama para que os parlamentares tenham a sensibilidade de que é necessário a proteção da vítima como um todo, dos vulneráveis ali. E também sou diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, e ali a gente tem vários projetos de lei, inclusive para abranger e ampliar o rol de proteção aos vulneráveis, às mulheres vítimas de violência. Inclusive, quando eu falei do Boa Noite Cinderela, é uma situação em que pode até caracterizar um estupro de vulnerável. O vulnerável não é somente pelo fator idade. O vulnerável também é quando ele não tem consciência ali das suas plenitudes ali, do seu discernimento mental, quando ela fica realmente embriagada, entorpecida, quando ela fica inconsciente. E quando se faz uso de retirar a defesa da vítima para a prática de crimes sexuais, pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a DEPOL do Brasil, nós estamos pleiteando uma qualificadora, uma agravante, para que o crime seja apenado de forma muito mais contundente. Então, a gente está ali sempre atuando em defesa, em prol dos vulneráveis, das vítimas, e que esse olhar seja o preponderante no sistema de justiça criminal.
Só uma dúvida, doutora Raquel, aproveitando a sua fala em relação ao Boa Noite Cinderela, que seria configurado como um crime de um estupro de vulnerável, se a mulher estiver muito alcoolizada também configura o mesmo crime? Sim, quando ela está extremamente alcoolizada, a ponto de não ter nenhum discernimento ali mental da situação, ela está alcoolizada, ela está inebriada, ela está realmente inconsciente, em estágio quase inconsciente. Perfeito. E Aí, vamos falar só outra ressalva. Se o agressor diz que, mas eu também estava embriagado. É a graça, é a fala de todo agressor. Eu não sabia o que estava fazendo e estava embriagado. É um crime pré-ter doloso com qualificador, afinal ele se embriagou para desinibir e praticar o crime. Então cuidado, é um crime mais grave se você se embriagou e foi ali praticar um crime sexual contra qualquer outra pessoa. muito interessante. Essa informação eu não tinha conhecimento. Muito interessante mesmo. Doutora Raquel, muitíssimo obrigada pela gentileza de trazer essas dicas aqui ao Meio-Dia em Brasília. Muito importante para quem está nos acompanhando aí, tomar ciência, conhecimento desses, principalmente dessas penas aí para quem comete crimes durante o carnaval. E eu agradeço de antemão, as portas do Meio-Dia estão abertas quando a senhora quiser voltar aqui para falar sobre outros temas e também sobre o Instituto. Obrigada. Quis, eu que agradeço, um ótimo dia e um bom carnaval para todos, com segurança, com alegria. É o que a gente deseja. Tchau, tchau.